Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Negócio. Hoje nós vamos ter o prazer de receber o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Bruno Veloso, e ao meu lado aqui, Miriam Monteiro, vice-presidente da FIEP Jovem. Presidente, você tem uma trajetória muito inspiradora, como a gente sabe. Eu gostaria de saber como foi o início da sua carreira e como que você entrou no setor industrial. Muito bem, Rodrigo. Como é que vai, Miriam? Prazer estar com vocês aqui. Olha, eu sou engenheiro civil, me formei em 1983 e eu precisava pontuar algumas coisas para você entender um pouco da trajetória. Eu acho que a vida nos provoca para que nós possamos reagir e crescer como pessoa no trabalho de uma maneira geral. Eu pontuaria que a primeira provocação que a vida me trouxe foi aos 11 anos com a perda do meu pai e eu precisei entender que o caminho o meu caminho deveria ser um caminho que eu precisaria estudar para me superar, porque a partir daquele momento, desse acontecimento, foi necessário que a minha família já criou-se uma dificuldade financeira muito grande. Eu estudei através de bolsa de estudo em bons colégios, mas através de bolsa de estudo, né? E aí eu entendi que eu precisava ser um bom aluno e o que aconteceu? Eu era um bom aluno, estudei bem, passava bem na escola e o tempo foi passando, 11 anos, 12, 13, 14, quando eu chegava na adolescência já sentia uma dificuldade de ter algum recurso como todo adolescente precisa ter uma vida social, né, melhor. E aí eu analisei e eu precisava, como é que um garoto de 14 anos, 15 anos podia ter algum recurso para poder se manter. E aí eu fiquei pensando em que é que eu era bom, o que é que eu poderia fazer para ter algum recurso. E aí, na realidade, eu tinha eu tinha as melhores notas da sala em duas cadeiras, que era matemática e física, né? Então, eu comecei a colocar um anúncio no jornal, que antigamente existia um negócio que você não sabe o que é, chamado classificados. E nos classificados eu colocava lá que eu era professor de matemática e física, estava lá o nome. Então, quem tivesse... Eu sempre colocava, era uma turma antes da minha. Se eu estivesse cursando, digamos, a 8ª série, eu ensinava até a 7ª série. Quando eu passava para o primeiro ano científico, aí eu ensinava até a 8ª série. Depois, quando eu passava para o segundo científico, eu ensinava até o primeiro, e assim por diante. Era sempre nessa lógica de eu ensinar qualquer assunto de matemática ou física se eu fosse do ano anterior. E aí eu anunciava em muitas coisas, e muitas vezes eu quando chegava na sala na casa do aluno, e ele me via que tinha a minha mesma idade, né? Então a pessoa dizia, quem professor é você? Eu digo que sou. Então, aí na mesma idade eu vejo um aluno que eu ia ensinar. Então eu pegava um ônibus e ia até se me deslocava para a sala e dava, e com isso a gente comecei a ensinar um pouco de matemática e física para me manter, né? Então o estudo foi a força motriz desde o princípio. Foi a necessidade, né? Eu sabia que eu não tinha outro recurso de mudar, vamos dizer assim, a minha vida e a vida da família inteira, se não fosse através de um estudo. Então eu entendi isso e começou a fazer esse trabalho. Depois, mais na frente, eu me recordo que uma tia minha trabalhava numa empresa LBA, que antigamente ela fazia cursos diversos, era como se fosse um treinamento, como se fosse um IELD aqui, que funcionava, só que era federal. E aí surgiu lá uma vaga para professor de datilografia. E aí eu digo, eu vou ensinar datilografia lá. Aí a minha tia disse, você sabe datilografia? Eu digo, não, mas eu aprendo em 3 meses para ser o professor. Na época, se eu não me engano, eu tinha uns 17 anos de idade. E ela disse, mas não é possível, como é que eu vou lhe contratar? Eu digo,
me deu a chance, faça aqui. Aí eu fui, fiz o curso de datilografia, se eu não me engano foi uns 3 meses. Depois eu fiz um aperfeiçoamento do curso de datilografia e em seguida comecei a ensinar na LBA. Inclusive a LBA funciona aqui na Avenida Norte, bem pertinho do local, que hoje não é mais a LBA, tem outra entidade que está por lá. E aí eu começava a ensinar datilografia, ensinava matemática, ensinava física, ensinava de tudo para poder ter algum recurso e ainda tinha um vestibular para estudar, né? Sim. Então eu fiquei muito ocupado nessa época de 17 anos, mais ou menos por aí, e me passei no curso de engenharia, né? Eu passando no curso de engenharia, aí eu tive que fazer uma segunda opção. Eu precisava ser um bom engenheiro também. Isso aí era uma premissa. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer estágio. No primeiro ano de engenharia, eu já fazia estágio. Eu estagiei em tudo que eu passei 5 anos do curso de engenharia, 5 anos fazendo estágio, né? E também eu fui um bom aluno de engenharia. Eu não perdi nenhuma cadeira no curso de engenharia, que é um curso dificílimo. O que dificulta bastante, né? A gente sabe que o curso de engenharia não é brincadeira não, entre as 60 sai 8, né? Você estagiando é mais difícil ainda. Eu quando chegava lá para fazer prova, estava arrodeado dos amigos todinhos com a cadeira no meio, me esperando ali, né? E eu não tinha muito tempo para estudar. Realmente, eu acho que Deus me deu um dom de saber um pouco números, para trabalhar bem com números, entendeu? Isso me ajudou a fazer um bom curso de engenharia. Me formei bem também, sempre tirei boas notas no curso, apesar de fazer estágios o dia todo. Eu estudava à noite só, né? No outro dia de manhã já tinha estágio de novo. Um dos estágios, por exemplo, eu trabalhava numa empresa chamada, na época, Cosinó, e eu saía de casa, pegava um ônibus, ia para a central de trem, aqui ficava ali perto da Roda da Concórdia, com aquele que ainda existe, e ali eu pegava um trem para Pontezinha. Passava o dia todo, voltava de trem, pegava um ônibus para ir para a faculdade. Então teve um sacrifício grande também de você ralar com o objetivo de você estagiar para aprender engenharia, mas também se formar como um bom engenheiro, né? E isso foi um trabalho que eu sempre acreditei que isso teria que dar certo. Sim. Né? Nós tivemos, só que quando me formei em 83, eu fui convidado, inclusive, para ser o orador da minha turma. E eu conversei com todo mundo, foi uma época dificílima para a engenharia, e estava todo mundo desempregado, a minha turma inteira, né? Olha, você sabe que o curso de engenharia é difícil, um curso que tem entre uns 50 alunos, sai 14, 12, é uma quantidade muito pequena. E houve assim, essa dificuldade de emprego muito grande para se conseguir. Então eu confesso que eu dizia, mas eu fiz tudo certo, como é que agora, depois que eu me formo, não tem trabalho? Se eu tinha... era um bom estagiário, entendeu? Uma das vezes, eu acredito que foi até o IEL que conseguiu estágio para mim. Eu trabalhei em empresas privadas, trabalhei até na Enlurb, também na empresa de obra do Recife. Fui lá, trabalhei 6 meses como estagiário. Então eu estava com bastante bagagem para um estudante recém-formado. E mesmo assim por conta de desemprego, tive uma certa dificuldade. Então o primeiro trabalho meu foi numa empresa de pré-moldados e eu trabalhei lá durante os primeiros 7 anos depois de formado, foi nessa única empresa, né? Me casei, acredito que 2 anos depois de formado, e nessa empresa eu fiz um trabalho que foi assim, algumas empresas do mesmo ramo me descobriram, me convidaram para vir para trabalhar, me pagando um salário melhor. E aí eu fiz isso, mudei de empresa pela primeira vez e mais 3 anos fui convidado para trabalhar em outras empresas também, numa terceira empresa. Então, assim, durante 13 anos eu trabalhei em 3 empresas, né?
até botar a minha. Eu acredito que eu precisei entender, porque na última também fui provocado mais uma vez, porque eu estava nessa empresa, uma empresa que ela tem como a sede dela em São Paulo, e aqui ela tem uma grande fábrica, fabricava postes, e acabou-se aqui um grande projeto que tinha do governo do estado de eletrificação. E aí, como ia desativar, ia diminuir muito essa empresa. Inclusive, eu tomava conta de 3 fábricas de pré-moldados dessa própria empresa. Ela disse: pronto, agora terminou, nós vamos para São Paulo. Aí eu olhei para trás, existia uma dependência familiar muito grande, minha mãe dependia muito de mim, sabe? De certa forma, meus irmãos também, ele tinha uma certa dependência comigo. Então, assim, eu me sentia um pouco arrico de todo mundo, entendeu? Então, era difícil para mim eu sair daqui para São Paulo. Então, para ir para São Paulo e abandonar um monte de gente que estava ao meu redor, não era uma coisa, não era uma opção minha. Eu não poderia fazer isso. Aí foi quando eu disse: então, é chegada a hora da minha empresa. Vou torcer para que dê certo, né? Os meus filhos eram todos pequenos ainda, tinha um de 2 anos, outro de 7. Então, era um desafio também, porque eu precisava começar uma empresa, e é como se trocasse a roda no carro, o carro andando. Então, não era um desafio muito simples, não. Foi assim, meio que eu diria estressante, porque eu montei essa primeira empresa, e se eu tivesse que definir o tamanho da empresa, nós temos aqui a empresa grande, média, pequena e microempresa. Então, eu diria que a minha era uma átomo empresa. Era menos do que micro, era um negocinho pequenininho, com uma estrutura mínima, né? E as primeiras obras que eu consegui assim pegar, por você ter uma ideia, eu peguei umas declarações das empresas que eu trabalhei, atestando uma capacidade técnica de confiabilidade, e eu chegando lá dizendo que posso construir para você essa obra assim assado, pré-moldado. E a primeira obra, o pré-moldado, eu tive que construir dentro da própria obra, dentro da própria local de trabalho, porque eu não tinha estrutura nenhuma. Aonde eu montei a empresa, que foi em Goiânia, porque lá nós tínhamos um terreno muito barato na época, né? Era um terreno plano, adequado. O dono do espaço nunca tinha ido no local, me vendeu 1 hectare, eu comprei 1 hectare, botei uma fábrica lá, muito simples, mas não tinha nenhuma estrutura. Então, o primeiro galpão que eu construí foi dentro da obra do próprio cliente, para fazer essa obra aqui com grande dificuldade. E aí, o dia a dia foi acontecendo, sabe? A gente parece que as coisas, quando conspiram a seu favor, aí vão acontecendo. Você pega mais uma obra, vai pegando mais uma coisa, vai montando uma estruturazinha mínima, e a cada passo que você vai dando, as coisas vão acontecendo lentamente, você com responsabilidade, saber avaliar bem aquilo que você pode investir, aquilo que você pode gastar, aquilo que você tem que fazer, e aí você vai levando, e a empresa foi crescendo gradativamente, sabe, com trabalho, com seriedade, e fazendo as entregas certas, fazendo a entrega certa, e aí começa a empresa, você começar a ser conhecido, né? Primeiro, você faz uma obra, faz 2, aí você vai no boca a boca, uma coisa simples, então você vai lentamente crescendo. Os primeiros, eu diria que a gente não tinha nenhum veículo, tudo era alugado, para transportar, para montar os primeiros galpões, eram todos alugados, eu chegava cedo, acompanhava tudo. Então, assim, o primeiro caminhão que nós compramos era um caminhão muito velho, com uma dificuldade imensa, assim, saía fumaça todo que é canto. O pessoal chamava ele de carro do Batman, porque de tanta fumaça que saía, não foi fácil, não. É realmente uma trajetória muito inspiradora. E hoje a Goiânia já está quase com 30 anos de idade, né?
Ela foi fundada em 1998, né? Nós estamos com 28 anos. 28 anos de existência e já temos uma estrutura razoável, né? Ela anda com seus próprios pés, está muito bem. Os filhos dentro da empresa já estamos iniciando um processo sucessório natural, não é? Porque aqui nós fomos convidados, inclusive, como é que eu entrei aqui no sistema FIEP, porque as empresas que fabricam pré-moldados, que já me conheciam, eu tenho um relacionamento muito bom com outros fabricantes, tenho um relacionamento muito bom com várias empresas. E aí o pessoal diz, olha, vai na FIEP lá que o pessoal vai fazer uma missão técnica para São Paulo. Vão lá ver uma feira e também eles vão ver outras empresas de pré-moldado. E aí eu disse, rapaz, cheguei aqui, procurei saber, vocês vão fazer uma missão assim, assado, o pessoal disse que era, como era. E aí eu me juntei com outras pessoas também que estavam indo pela primeira vez. O nome do sindicato aqui era Sindocal na época, depois que passou a ser chamado Simprocim. Então eu entrei no Sindocal, inclusive o presidente do Sindocal era Ricardo Essinge, também. Ex-presidente da FIEP. Ex-presidente da FIEP, então eu sucedi Ricardo no Sindocal e na própria FIEP. Veja como as coisas são interessantes. E aí eu fui para lá, e uma coisa interessante é que quando chegamos em São Paulo, um grupo, mais de 10 fabricantes, cada um achando que tem uma empresa que fabricava isso, que a gente enxergou que é uma empresa de verdade, sim. A gente descobriu que a gente não tinha nada, que a gente precisava investir muito em equipamento, investir muito em técnica, pensar muito em fazer a coisa direita, fazer a coisa, sabe, com produtividade, porque o que a gente viu, ele nos mostrou que a gente precisava dar uma nova dinâmica às nossas próprias empresas. Então, o setor de pré-moldado aqui de Pernambuco, ele passou a ter uma nova visão a partir das missões técnicas que a Federação das Indústrias promoveu para aquele sindicato. E aí eu me filiei ao sindicato, né? Fiquei como um membro, Ricardo Essinge era o presidente, nós nos reuníamos constantemente e tal, e aí o grupo entendeu ali que eu agregava algumas características de poder ser o presidente do sindicato. E aí eu passei a ser presidente do sindical, assumindo essa função. E posteriormente, né, eu fui convidado pela própria federação para trabalhar na direção. Então eu passei a ser, primeiro eu fui o segundo diretor administrativo, depois eu passei a ser diretor financeiro e posteriormente, na última mandato de Ricardo, eu era o diretor administrativo. Presidente, conta história bacana, viu? Realmente é uma jornada de sucesso, né? Histórias inspiradoras. Eu passaria aqui o dia inteiro ouvindo, sem dúvida, porque eu acho que a gente se identifica, né? A gente cria uma visão de que nem tudo é fácil, que nem tudo vem pronto, né? E isso é bem importante. E com base nisso, eu queria lhe fazer uma pergunta. Né? Falou muito aqui, falou que a Goiânia está fazendo 28 anos. Então, se você fosse hoje tomar um café com o Bruno de 30 anos atrás, o que é que você diria para ele? Olha, eu acho o seguinte, eu sempre fui assim, muito sincero com minhas coisas, sabe? Eu acho que eu sempre fiz a coisa certa. Eu não tenho assim algo que eu tenha me arrependido de ter feito. Sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre de bem com a consciência da gente. Eu não tenho assim nenhuma, assim, nada que eu tenha dito assim, que eu deixei para trás, que eu tenho consciência do seguinte, daquilo que eu deixei de fazer, porque não dá para ser feito. Uhum.
Se eu deixei de fazer alguma coisa para trás, eu não tinha condições de ter sido feito. Não é? Sim. Todas as oportunidades eu peguei. Eu segui. Eu não me amedrontei dos desafios. Né? Então, eu diria para o Bruno de 20 anos atrás que vai em frente, que vai dar certo. Perfeito. Uma bela dica, gostei demais. E veja só, presidente, a gente tem visto na sociedade um espaço diferenciado, crescente, tanto na mídia como no cenário político. Né? E para a gente conquistar esse espaço no cenário tão difícil de entrar, é necessário um grande trabalho. Então, quais são as prioridades para o desenvolvimento industrial nessa gestão? O que é que você tem planejado fazer nos próximos anos? Olha, um grande desafio é você criar aqui em Pernambuco um ambiente de negócio muito favorável. Pernambuco ele precisa ter esse ambiente, até porque nós estamos aqui já vivenciando uma reforma tributária, onde os incentivos fiscais também vão acontecer com término em 2032. Então, as indústrias elas vão se instalar no lugar onde ela se dê melhor. O dinheiro não tem nenhuma nacionalidade, nenhuma naturalidade, nenhuma municipalidade. Então, Pernambuco precisa criar, nesse momento, uma infraestrutura para que consiga atrair, não só atrair, mas também manter as empresas que aqui estão. Isso. Então, nós precisamos criar essa situação. Uma atmosfera favorável. Favorável para o investimento. E um favorável para que as empresas que estão aqui, elas não digam assim, olha, eu perdi meu incentivo fiscal, porque o incentivo fiscal vai se acabar em 2032, independente de reforma tributária, são coisas diferentes. Mas 2032 não tem mais. Então, muitas empresas que vieram se instalar aqui, na nossa região, ela veio através de incentivos, que não vão acontecer. Então, para poder ela se manter aqui, é preciso que aqui seja um lugar que ela tenha condição de fazer uma entrega de transporte, de tudo. Ela tem que ter uma condição de produtividade, de compra, de aquisição. Então, a nossa infraestrutura, ela estando bem aparelhada, não só na nossa região metropolitana, mas também no interior. Tenho lutado muito para que nós tenhamos também essa situação de um ambiente de negócio melhor para o interior. Porque, e como é que você tem? Você tem que ter coisas básicas. Você não pode ter uma indústria em lugar nenhum que não tenha água, por exemplo. Você tem que ter água. Sem dúvida. É premissa. Você tem que ter energia. Quando a gente fala ter energia, mas o Pernambuco todo tem energia. Mas é diferente você dizer que tem uma energia para ligar uma luz de uma casa. Sim. Ligar uma luz de um quarto. Estrutura. Você não tem energia para ligar um grande motor. Você pode não ter uma energia naquele local para abastecer uma grande fábrica. Então, aquela grande fábrica, ela só vai para ali se ela tiver energia suficiente, se ela tiver água suficiente para trabalhar, se ela tiver uma internet de qualidade, porque você, no mundo de hoje, tecnológico, isso é uma premissa fundamental. E você tem que ter meio escoamento da sua produção. Isso. Então, você tem muitos lugares aqui em Pernambuco onde não é uma rota natural de caminhões. Então, você torna o frete mais caro porque não tem retorno. Então, tudo isso são soma de fatores que você tem que trabalhar para poder você estimular uma indústria se instalar no sertão. Porque, olha, a indústria, ela representa 25% do PIB brasileiro. Mas a indústria, veja só, ela é responsável pela maior parte da exportação do país. Por quê? Porque a matéria-prima básica, sabe, os commodities, é muito barato. Sim. Só para um tipo comparativo, nós exportamos minério de ferro
a 40 centavos o quilo. E você importa o vergalhão a R$ 4,50, R$ 5, 10, 11 vezes mais caro. Então, nós precisamos que a nossa indústria de transformação ela seja menos taxada para que no próprio país a gente possa produzir. Então, a indústria é fundamental para o crescimento. Um exemplo simples, nos anos 80, Pernambuco exportava mais do que a China. E hoje a China produz, eu disse errado, nos anos 80, a China exportava menos que o Brasil. E hoje a China exporta 8 vezes mais do que o Brasil. Veja a mudança, né? Veja a mudança da qualidade de vida do povo nos anos 80. Se você tiver imagem, você vai ver que a miséria que era e veja como é que está hoje. Uhum. Veja a diferença que tem a Índia há 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, o que é hoje. A opção pela tecnologia e pela indústria foi tomada por esses dois países, como para exemplificar. Então, nós temos que ser fortes em tudo, tá? Mas a indústria nossa ela não pode deixar de ser vista como uma prioridade. Isso é uma questão estratégica. O país é ter uma indústria forte. Até porque a indústria está em todos os ramos, né? Não existe nada que você faça no agro que não tem indústria. Sim. Na mineração que não tem indústria. No comércio, você também vai vender aquilo que foi industrializado, em grande parte. Até para você embalar um alimento, você tem ali indústria envolvida. No serviço, a mesma coisa. Então, como fosse um elo de ligação entre todas as cadeias. Eu acho que o papel da FIEP aí é essencial nessa história toda, né? Muito bem pontuado que essa interligação de todos os setores, ele também existe. Todos os setores, o agro com a indústria, com o comércio, eles são interligados, né? Quando a gente fala, por exemplo, no agronegócio, nós sabemos que os fertilizantes é uma indústria. Sim. Nós sabemos que a irrigação é indústria. Os tratores, as colheitadeiras, o que é que faz o agro ser tão competitivo? Tem uma indústria fortíssima ao seu lado. As enxadas são indústria, né? Tudo que pode ser tocado é feito pela indústria, né? Acho que é bem por aí. Então pegando o gancho da indústria brasileira, né, pernambucana, eu queria falar sobre inovação também, né? Puxar um pouco da pauta da inovação, né? Trazendo para a nossa conversa aqui o papel do Senai, né? A gente sabe que o sistema, né, ele tem tido, através do Senai, um desenvolvimento das nossas indústrias, né? Tanto de mão de obra, quanto na capacitação e na modernização, na verdade. Acho que essa é a palavra. E eu queria falar um pouquinho queria lhe ouvir um pouquinho sobre o papel do desenvolvimento, tanto na parte humana quanto na parte técnica do Senai. Muito bem. O Senai, ele tem um papel fundamental no país, porque ele foi criado inicialmente, né, e ainda faz esse papel até hoje, de treinar os colaboradores para trabalhar na indústria. O Senai ele tem assim, uma quantidade imensa de cursos, de treinamentos. Para você ter uma ideia, mais de 67 mil alunos foram matriculados no Senai. E desses alunos, 84% eles têm empregabilidade. Sim. Ou seja, veja a importância que o Senai tem em colocar, né, esse trabalho dentro da indústria de uns colaboradores treinados e qualificados. E o Senai também, quando você faz uma pesquisa, 96% das empresas ele diz que prefere ter um aluno Senai no seu quadro de trabalho. Então, assim, eu diria que é um impulsionador do desenvolvimento e do treinamento para a indústria. Mas já de alguns anos para cá, o Senai
colocou mais um braço na tecnologia. Então, o Instituto Senai de Tecnologia, ele vem para transformar o país. E ele vem para pesquisar. Então, o Senai, ele quer colocar o país na ponta. Ao invés de estar correndo atrás, vamos partir na frente. Eu vou dar aqui alguns exemplos que o Senai tem feito de trabalhos. A gente está com um tanque roubo de hidrogênio verde, que é lá em Suape. Essa tecnologia de hidrogênio, ela precisa ser dominada, e o Senai está fazendo esse trabalho. Nós vamos fazer a eletrólise da água, capturar o hidrogênio e depois vamos transformar ele imediatamente em energia. Essa energia ela pode ser colocada na rede, ela pode ser abastecer um automóvel, ou ela pode ser ligada diretamente também no consumo de uma fábrica. Então, essa tecnologia nós estamos trabalhando. Lá também em Suape, nós estamos com um projeto de fabricação de baterias de lítio que não se fabrica no país. Então, é uma tecnologia que o Brasil não tem ela. É verdade. E nós vamos colocar uma pequena fábrica. Então, o Senai, ele tem essa missão agora de melhorar a qualidade das indústrias brasileiras, tanto na pesquisa, como também levar para ela desenvolvimento no seu próprio chão de fábrica. Nós fazemos, o Senai ele vai até as empresas, as indústrias, faz um diagnóstico do que de como aquela empresa opera, faz sugestões de melhorias, de compra de equipamentos, mostra para os gestores de que maneira nós podemos transformar a indústria dela num caminho para uma indústria 4.0. Porque quando se fala em indústria 4.0, só se pensa em automóveis, em indústria automobilística, coisa. Na realidade não é isso. São revoluções industriais que aconteceram desde a época a indústria 1.0 é movida a vapor, a E2 é movido a eletricidade. Então, quando se fala em 4.0, é quando se coloca inteligência no processo produtivo. Então, quando você tem um processo produtivo, que você faz uma contagem eletrônica, você já está implementando um grau de uma indústria 4.0. Se seu grau de maturidade é alto ou baixo, não importa, você está num caminho. Não é? É adequado de acordo com a sua realidade. Com sua realidade. Então, o Senai tem esse papel. Recentemente, nós fizemos um trabalho lá no Porto de Suape, por exemplo. O Porto de Suape ele é um grande polo industrial, é um complexo industrial que tem 83 empresas ali dentro. É gigante. É gigante. Então, um grande patrimônio de Pernambuco. E nós fomos contratados pelo Suape para fazer um trabalho, porque eles precisavam fazer um planejamento estratégico. Olha, todo desafio que o Senai pega, ele tem que fazer a entrega. E a gente precisava entregar aquilo que ele precisava. Nós contratamos técnicos da ONU, veio para cá, e nós apresentamos para a Suape todas as exportações que saem de Pernambuco para o mundo e do mundo para Pernambuco, todas as exportações do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil, e os transportes de cabotagem que aconteciam de todos os portos do Brasil. Com isso, nós podemos identificar vários produtos que poderiam sair por Suape e não estavam saindo. Ou muitos produtos que vinham para outros portos e depois vinham para Suape por cabotagem e poderia vir direto. E aí a gente começa a identificar quais são os problemas que estão ocasionando que não está vindo dessa forma. Com isso, Suape faz seus investimentos,
faz seu planejamento estratégico e daí nós damos um apoio fundamental para poder você fazer esse tipo de trabalho. Outra coisa importante foi que nas 83 indústrias que funcionam lá no Porto Suape, nós analisamos produto por produto dela e individualmente chegamos para cada uma e dissemos para ela, olha, você tem uma vocação para produzir, além do que você produz, mais esse item aqui. Só para exemplificar, se você estivesse produzindo computadores, a gente chegava lá e dizia, olha, você pode produzir um iPhone, pode produzir um smartphone, porque quem tem essa capacidade pode fazer isso aqui também. Então, quem estava produzindo determinado tipo de detergente ou determinado tipo de produto, que poderia produzir um sabão em pó ou qualquer coisa parecida, a gente mostrou a ele que a capacidade daquela empresa, ela deveria produzir esses tais produtos. Por quê? Porque a gente, além disso, a gente mostrava aonde era o mercado existente e o preço que era praticado. Ou seja, nós entregamos a cada uma das 84 empresas lá do Suape um planejamento estratégico de crescimento. Feito pelo Senai. Feito pelo Senai. Nós entregou a ela. Muito bom. Então é algo fantástico, porque você recebeu do Instituto de Tecnologia aquilo que já lhe aponta, inclusive, aonde você pode vender. Onde é que está o mercado lhe esperando a sua produção para ser conectado. O Senai, sem dúvida, ele é precursor dessa indústria 4.0 aqui em Pernambuco, ajuda a gente em realmente, estudos são bem completos. E ainda falando também sobre a questão da qualificação, né, o que eu tenho percebido é que o Senai também tem acompanhado as tendências, né, então turmas de capacitação exclusiva para as mulheres, né, e aí agora também a novidade da casa, que é o Comitê Feminino, né, que será lançado muito em breve, então que tem por objetivo o fomento da liderança da mulher na indústria, né? Eu acho que isso é bem significativo para o nosso estado, né? Vai ter muito a acrescentar. E também, se quiser pincelar sobre o assunto... Não, o sistema FIEP, ele tem tido um olhar para a mulher com muita atenção, porque nós sabemos que a gente precisa apoiar. Sim. Nós temos observado que os colaboradores da indústria, eles são predominantemente masculinos. Sim. E que isso precisa ser mudado. Então, a população ela é praticamente nivelada de homens e mulheres e a participação da mulher precisa aumentar na indústria. Então, nós estamos fazendo cursos específicos para as mulheres, qualificando as mulheres para poder ela entrar no mercado de trabalho. Além disso, nós estamos, através do SESI também, buscando agora levar os berçários, né? É o projeto piloto, né? Um projeto berçário para a creche, né? Projeto de creches para a indústria e também parcerias com as prefeituras e o governo do estado, porque a gente acredita o seguinte, nós precisamos acolher a criança para que a mulher possa entrar no mercado de trabalho e se qualificar. Qualificar e entrar no mercado de trabalho. Sem dúvida. Então, muitas vezes, ela não tem essa condição porque cuida de uma criança e não tem essa condição. E o SESI, ele só tem o ensino médio e fundamental. Ele não tem a creche. Nós não estamos fazendo esse trabalho porque a gente enxerga que é necessário para ajudar não só a renda familiar, mas dar um apoio para a mulher, você acolher o filho numa creche. Então, nós estamos com esse trabalho que acredito que logo nós estaremos com ele em parceria com várias prefeituras. Perfeito. E esse comitê feminino, ele
ele tem funcionado aqui na federação. Ele é um comitê que tem crescido muito. O comitê feminino, ele é importante porque as mulheres, ela que sente as suas próprias dores, ela pode trazer para a gente essas inquietudes e que a gente possa pensar em projetos que possa atender. Então, é preciso estimular esse comitê feminino para cada vez mais ele se torne maior e mais diversificado, que traga as mulheres de todos os níveis aqui, né? As mulheres, para que cada uma delas diga aquilo que o sistema pode ajudá-lo, de que maneira, principalmente nessa qualificação. Sem dúvida. Perfeito. Eu percebo uma coisa que eu penso aqui sobre, entrando já no bate-papo, nas últimas perguntas, que a casa, a casa da indústria, ela realmente ela é a própria indústria, porque quando você capacita o profissional, quando você cria o profissional, quando você dá um ensino básico para aquele profissional qualificado, e quando você dá empregabilidade a ele, e você ao mesmo tempo abarca as indústrias do Estado, você é a indústria praticamente inteira, né? Você tira os certificados de educação e etc. Então, pensando nisso, né, Pernambuco está muito na frente. Pernambuco está nesse sentido da nossa capacidade dentro do SESI, Senai e EL. A gente está com o primeiro lugar no SESI, Educação Básica, o primeiro lugar no Senai, nos cursos profissionalizantes, na educação profissionalizante, e o IEL na capacitação executiva também, como é o número de alunos. Essa gestão, o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos, conquistou esse resultado. E aí, já foi dito, né? Mas como é que isso ajuda a indústria pernambucana? Olha, ajuda muito porque é o seguinte, nós sabemos que a educação, ela é algo fundamental e a gente precisa ter uma educação de qualidade. E essa educação de qualidade, ela começa realmente no ensino fundamental e o médio. Nós temos o chamamos escola de referências, que ela tem um trabalho assim magnífico. As escolas elas são assim de um padrão, inclusive diferente no sentido da sala de aula. Você entra numa sala de aula do ensino do SESI e até as cadeiras são diferentes. É muito bonito. As salas de aula, cada uma, o aluno que se desloca de uma sala para outra. Tem a sala de ciência, você vai ter a sala de história, você vai ter a sala de matemática, os alunos que se deslocam. Então, é muito interessante o formato desse ensino, o aprendizado. Os nossos alunos eles são premiados todos os anos. Nós mandamos os alunos do SESI ou do Senai para competição no exterior. Nós tivemos no ano passado 2 alunos que disputou o campeonato da Microsoft nos Estados Unidos e foram o primeiro lugar do Brasil os 2. Em Lyon, na França, nós tivemos um aluno também nosso do Senai disputando o campeonato mundial. E nós tivemos já essa semana a notícia de que uma das nossas alunas, aluna de Moreno, ela foi o primeiro lugar do Brasil num concurso do Word. Então ela vai agora no começo do segundo semestre, em julho, vai para os Estados Unidos disputar novamente o Campeonato Mundial da Microsoft. Nossa, que vitória. Então, assim, é um ensino de muita qualidade, porque essas premiações, ela vem através desse trabalho, entendeu? Eu não posso deixar de pontuar que o SESI, ele tem também um treinamento de robótica para os seus alunos, né? E nós participamos agora há pouco, em Brasília, no Campeonato Nacional de Robótica, e nós tivemos uma excelente participação. Tivemos 2 segundos lugares e esses alunos eles vão participar do Campeonato Mundial de Robótica, que vai acontecer
no segundo semestre na Holanda. Tá? Então nós vamos levar, né? vamos levar nossos alunos e você precisa ver como é entusiasmante para eles participar de robótica. Porque robótica é uma coisa assim muito importante porque trabalha muito com a lógica. Sim, E estimula. você estimula a lógica do trabalho que você pode trazer para a sua própria vida. Não é? E é um trabalho também que na robótica os alunos eles trabalham muito em conjunto, em equipes. Então, é um treinamento que você estuda a lógica, estuda o trabalho em equipe, resolve problemas, porque na robótica você precisa dar solução a algo dentro de uma produção. Então, é um estímulo fundamental de um aprendizado para o futuro desses garotos que vão entrar na indústria brasileira. E é impressionante como eles engajam, né? Certa vez eu tive a oportunidade de ir para o Festival de Robótica e realmente é incrível, né? A torcida que eles montam, a forma como eles desenvolvem a criação dos problemas é bem interessante. Certamente faz diferença. Olha, lembra dessa foto aqui, não? Lembro, sim. 2015. Depois a gente vai colocar essa foto, olha aí. Ah, já colocaram, Isso é já subiu. Primeiro a gente começa, FIEP Jovem. Essa foi uma foto bem... Eu estava buscando... Essa foi, acho que a nossa primeira reunião de formação do grupo. Para entender como é que funcionava o sistema FIEP S. Jovem. Aí a gente, quando for lançar o vídeo, a gente coloca o último evento que a FIEP Jovem fez, que realmente foi um evento com muita gente. Mais de 80 pessoas. Mais de 80 pessoas. E com um nível de satisfação enorme. E, presidente, o senhor foi padrinho da FIEP Jovem, está aí a foto provando, começou lá com a gente entendendo o sistema, e hoje a FIEP Jovem vai fazer 10 anos. Já participou de Todos os Dias Sem Post, já participou de Rap Business, e agora participando do podcast. Queria que você falasse um pouco desse conselho temático e como você se sente participando do podcast. Olha, esse grupo da FIEP Jovem foi uma grande surpresa a sua evolução. Ele foi pensado para fazer uma renovação aqui dentro da federação, porque os diretores estavam sempre os mesmos e precisava nós termos uma oxigenação aqui da nova diretoria. E o Ricardo Assis pensou nisso, falou comigo, e aí eu comecei a trabalhar esse grupo do FIEP Jovem. E o FIEP Jovem, em pouco tempo, ela já começava a nos dar aula de associativismo, porque unia uma quantidade, começou a unir assim cada vez mais as pessoas, começava a fazer alguns projetos muito interessantes. Inclusive o Dia Sem Imposto, ele é um dos, se não o maior evento de publicidade que tem aqui dentro do sistema FIEP, né? E essa demonstração de engajamento, essa demonstração de estar aqui trazendo para dentro de casa, para um público jovem, para todo um grupo industrial ou não, para dentro de casa, isso trouxe muita coisa boa, mostrando como é importante que nós tenhamos um associativismo, como é importante a gente ter esse treinamento, porque a FIEP Jovem, ela é sucessão, mas ela também é aprendizado, ela é um network entre todos os participantes, é negócios, porque se fecha negócios entre eles, porque nós estamos falando Muitos. de jovens empresários, né? Então, muitas coisas acontecem ali, né? Então, assim, só traz coisas boas, sabe? Então, esse FIEP Jovem, nós tínhamos uma expectativa e nós recebemos 10 vezes mais, né? Nós já temos presidente de sindicato participando, que foram e são ainda da FIEP Jovem. Nós temos diretores da casa que vieram da FIEP Jovem, ainda estão lá na FIEP Jovem. Então, assim, o que foi entregue por esse grupo
foi muito mais do que todos nós esperávamos. Foi algo assim que nos surpreendeu para melhor. Inclusive, hoje nós já somos assim um exemplo para o país inteiro, né? O país inteiro se inspiram nas ações que elaborada por vocês mesmos do FIEP Jovem para poder levar para eles tudo que vocês aprenderam aqui. É verdade. O Rap Business é um dos exemplos de ação que a maioria dos outros estados vem implementando também pelo sucesso que ele faz em termos de negócio, né, Miri? O fortalecimento do networking, a geração de negócio é muito orgânica e espontânea, né, através dos nossos eventos. Eu acho que é o diferencial do Comitê Jovem, realmente a geração de negócio é a espontaneidade, trazer para o mundo real as conexões que a gente faz no... Vocês estão de parabéns mesmo. É um grupo que, como eu falei, só trouxe muitos frutos para dentro da federação. Então eu queria agradecer a Meire, nossa vice-presidente da FIEP Jovem, agradecer a Bruno Veloso, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, convidar vocês que quiserem participar da FIEP Jovem, quiserem fazer negócio, quiserem fazer network, quiserem aprender mais sobre liderança, sucessão, a participarem desse grupo. E esse foi mais um podcast Papo de Negócio.